Olá, queridos, bem-vindos aí a mais um momento do nosso estudo da Palavra de Deus, nessa meditação que temos feito dos Evangelhos Sinóticos. Hoje nós vamos continuar o capítulo 18 do Evangelho de Mateus. Mas antes vamos orar pedindo para que Deus nos capacite, nos abençoe com o conhecimento lá do alto e que nós possamos ser transformados ainda mais na imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Papai, muito obrigado por mais uma vez estarmos aqui diante do Senhor, diante da Tua Palavra, buscando a orientação por meio do Teu Santo Espírito, para que possamos caminhar na direção da imagem e da semelhança do nosso Senhor Jesus. Nós te agradecemos porque sabemos que é o Senhor que nos dá esse privilégio, é o Senhor que nos traz até aqui, é o Senhor que nos dá entendimento, e não podemos deixar de te agradecer, não só por isso, mas também por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Mais uma vez pedimos que o Seu Espírito nos dirija, para que possamos compreender tudo que o Senhor tem a nos falar com esse texto e que possamos sair engrandecidos desse momento. Nós entregamos tudo nas Tuas mãos e te agradecemos em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Então, gente, no estudo passado nós vimos aquela passagem onde os apóstolos discutem, né, quem era o maior dentre eles, e aí Jesus dialoga com eles a respeito disso, dizendo que, na verdade, o maior no reino dos céus é aquele que se considera o menor em relação às coisas. O pequenino, ele usa o exemplo da criança, ele usou essa parábola, né, que tem que ser igual a uma criança, tem que cuidar das crianças, dos pequeninos, direcionando a gente a um pensamento de humildade, de dependência, de servidão. E ele termina aquela passagem usando que Deus, nos dizendo que Deus vai atrás de todas as suas crianças, até aquela que está perdida. Inclusive ele faz o uso de uma parábola, a parábola da ovelha perdida, dizendo que o pastor, nesse caso exemplificando Deus, ele larga as 99 que estão no aprisco para ir atrás daquela que se perdeu, mostrando a importância disso. E aí ele vai continuar no capítulo 18 de Mateus, também discorrendo um pouco a respeito desse tema. Então nós vamos ler uma primeira passagem que se encontra no capítulo 18, do versículo 15 ao versículo 20, que nos diz assim: Se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou seu irmão. Mas se ele não o ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se ele recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Digo-lhes a verdade, tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra com qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Pois, se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali estou no meio deles. Então, até aqui a palavra de Deus. No estudo anterior, a gente, na parábola da ovelha perdida, a gente termina o texto exatamente nessa direção, né? Que Deus não espera que nenhuma das suas ovelhas seja perdida, ele vai atrás até da última. E ele vai agora nos dar um direcionamento de como a gente deve tratar os pequeninos, as ovelhas, né? Os nossos irmãos. E ele começa aqui, então, dizendo na disciplina de um pecado. E ele fala, se o teu irmão pecar contra você, primeiro, antes de tudo, em vez de ir fofocar sobre isso, em vez de ficar pensando mal só do irmão, vá lá você, sozinho, converse com ele, converse com amor, mostre para ele que ele está errado. Então, nós temos na nossa condição de filhos essa oportunidade. Melhor até do que a gente ir para um pastor, pedir e falar, aquele fulano lá está pecando, precisa ser disciplinado. Ou mesmo, de novo, ficar comentando para os outros, olha, aquele cara lá faz isso, faz aquilo, é um pecador. A gente deve
ir até esse irmão e mostrar para ele esse erro. E mais legal do que isso, se ele ouvir, você ganhou seu irmão. Você foi usado por Deus para trazer para ele uma salvação de um pecado, um arrependimento. Então, você vai ter o privilégio de ter sido usado por Deus na direção desse irmão. Porém, se esse irmão ainda não reconhecer seu erro, não se arrepender, nós temos que continuar, dessa vez trazendo um ou dois mais. Então, se reunir com 2, 3 irmãos, de novo, e falar com essa pessoa e falar, olha, o que você está fazendo é errado, o que você está fazendo é pecado, te desvia da santidade, te desvia de Deus, te afasta de Deus. Então, discipliná-lo dessa maneira, 2 ou 3. Sempre pessoas de confiança, pessoas que também seguem fielmente as Escrituras, são servas, são tementes, têm um relacionamento próximo com Cristo. Aí aqui é importante, essas 2, 3 aqui, eu entendo que são pessoas do corpo, não são pessoas de fora, não é um psicólogo que não é cristão, não é um amigo que não é cristão. Por que não? Porque a referência da disciplina aqui tem que ser a palavra de Deus. O erro tem que ser mostrado conforme que as Escrituras dizem. Então não dá para você trazer uma pessoa que não tem conhecimento da palavra de Deus para ser testemunha, até porque é capaz dessa pessoa concordar com o erro do irmão. Mas a segunda situação então é essa, levemos 2 ou 3 e disciplinemos. Por fim, se ele ainda não reconhecer seu erro, recusar ouvir que está pecando, aí temos que levar o caso à igreja. E aí um dado importante, aí sim, levando para um pastor primeiro, deixando com que o pastor fale, não a gente chegar na igreja, né, já soltando tudo, sem qualquer preparo. A gente precisa entender que ali é um ajuntamento de pessoas e as reações são as mais diversas. Então a gente precisa preparar a igreja para que haja uma disciplina correta. E neste caso, havendo a disciplina, se o irmão ainda se recusar a ouvir, aí nós vamos ter que tratá-lo como pagão ou publicano. E eu queria que a gente prestasse atenção nisso. Nós devemos tratá-lo como pagão ou publicano. Não está escrito aqui, nós devemos expulsá-lo. Nós devemos nos afastar dele. Está falando de tratar como um pagão ou um publicano. Gente, eu fiz questão de frisar no começo. Deus não quer que nenhum dos seus filhos sejam perdidos. Que nenhuma ovelha perdida deixe de voltar para o aprisco. Se eu simplesmente falo que é expulsar ele da igreja, eu fechei a porta do aprisco para ele. E Deus, na passagem anterior, nos falou, não, eu largo 99 para ir atrás de uma. Mas tá bom, se não é para expulsá-los da igreja, o que é então? O que significa tratá-lo como pagão ou publicano? É que, na verdade, esse irmão precisa de evangelismo e não de disciplina. Esse irmão está com dificuldade de entender quem é Deus, de entender quem é Cristo, então ele precisa ser evangelizado. Na verdade, o que eu penso aqui é a gente mudar a forma. Eu não vou mais disciplinar, não adianta eu ficar falando do erro dele mais para ele. Porque ele está convencido que ele não está errando. O que tem que fazer agora é evangelizá-lo, para que conforme ele vá conhecendo, para que conforme ele vá se enchendo do Espírito, o próprio Espírito convença ele do pecado. E aí ele volte, aí ele seja uma das ovelhas a voltar, seja aquela perdida a voltar. Isso que eu acho que é o mais importante aqui. É a forma com que eu vejo essa passagem. Já vi pessoas falaram que é tirar da igreja, aí cada um, né, dentro do que Deus trabalha no coração de cada um. Mas na minha leitura, e até ouvindo um irmão, na verdade, da igreja que eu frequentava, falou isso, eu achei isso fantástico, é isso mesmo, não é expulsar. É mudar a postura. Não disciplino mais. Agora evangelizo. Porque ele não precisa de disciplina. Porque ele não tem discernimento. Ele não tem a palavra de Deus como regra de fé. Ele não vem crescendo na comunhão com o Espírito e com a semelhança de Cristo. Então não adianta. Não adianta ter disciplina nesse caso. Precisa ter primeiro evangelização. E digo isso, gente, que aí a passagem seguinte ela vai nos dar algo que às vezes até é preocupante se a gente não tomar cuidado. No sentido de responsabilidade.
Olha a responsabilidade que nós temos. Jesus aqui fala, tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu. Tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu, ou seja, o que nós fazemos aqui impacta lá em cima. E quando a gente diz lá em cima, nós não podemos perder de vista a eternidade. A gente estará afetando a eternidade. De novo, não quer dizer que Deus não tenha, soberania sobre isso, mas é essa soberania que ele entrega pra gente. O que vocês ligarem aí vai ser ligado, o que vocês desligarem vai ser desligado. Tudo isso, pessoas, aí na sequência ele fala, que ele fala, quando 2 ou 3 concordarem na terra, sobre qualquer assunto ao qual pedirem, isso lhes será dado por meu Pai nos céus, pois onde 2 ou 3 se reúnem em meu nome, ali eu estou no meio deles, aí diante dessa condição. E aí vem o ponto importante, porque se essa passagem está depois da questão da disciplina ali, por isso que eu digo que na expulsão, a gente também vai ter uma função quando estiver evangelizando. Então a gente vai mudar a postura. Esse irmão, ele não reconheceu o seu pecado, então nós precisamos evangelizá-lo. Só que aí nós temos uma segunda situação também a fazer, que é a situação da oração, da intercessão em favor desse irmão. E gente, a gente vai ver isso acontecer. Por exemplo, acho fantástico as histórias de Deus com Moisés e o povo de Israel no deserto, exatamente o que Moisés fazia. O povo errava, aí Deus falava que ia trazer a disciplina, a ira, até aí acabar com o povo. E aí Moisés intercedia e Deus voltava atrás. Moisés é um caso típico, ali era ele, mas é uma coisa similar. O que ele ligava aqui na terra, Deus tinha comissionado ele de tal maneira que o que ele ligava lá. Deus se impactava com isso. Então, tudo bem, não é para exterminar, faz lá a serpente de bronze e vai salvar. Um exemplo, Então, olha como isso é sensível. Isso aqui, gente, de novo, não é que Deus não tem essa soberania, é a oportunidade que Deus nos dá como filhos de também agir. Isso é privilégio. É uma responsabilidade, como eu comecei falando, porque o que a gente fizer vai impactar, mas é um privilégio que nós como filhos temos. Então, nós podemos hoje, por meio da intercessão, por meio da oração, pedir para que esse irmão perdido possa ser encontrado novamente, possa entender o que está fazendo, possa reconhecer o seu erro. Então essa passagem para mim deixa claro isso, deixa claro que nesse cuidado que a gente tem que ter com os pequenininhos, e aí os pequenininhos são servos de Deus, que eu vou usar essa palavra que a gente viu no estudo anterior, começa aqui, tá errando, disciplina, não aceitou a disciplina, evangeliza e ora pela pessoa, para que o nome dela seja escrito realmente, para que no meio da nossa intercessão, e de novo, Deus que está agindo também por meio de nós, essa pessoa seja encontrada. Então, penso que vai muito nessa direção. E aí, terminando essa passagem, aí Pedro, então, nós vamos ler agora a passagem do versículo 21 ao versículo 35, Pedro vai dialogar com Jesus a respeito. Então, essa passagem do capítulo 18, do versículo 21 ao 35, nos diz assim. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu, eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino de Deus, por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com os seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de pratas. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou a ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou, tem paciência comigo, eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e deixou-o ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos, que lhe devia 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo, pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe, tenha paciência comigo, eu lhe pagarei. Mas ele não quis, antes saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que a dívida fosse quitada. Quando seus outros servos, companheiros dele,
Viram o que havia feito, ficaram muito tristes e foram contar a seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o seu senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida, por que você me implorou? Você devia ter tido misericórdia com seu conservo, como eu tive com você. Irado, seu senhor entregou-o nas mãos dos torturadores, até que pagasse tudo que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Então, nessa dinâmica da disciplina, né, na dinâmica da oração, e essa passagem da disciplina começou com o texto dizendo que se o irmão pecar contra você, ou seja, você pode se ofender contra o pecado, Pedro então faz essa pergunta para Jesus: tudo bem, beleza, a gente precisa disciplinar, se não for o caso, vamos evangelizar, e a gente tem esse poder, mas quantas vezes eu devo fazer isso? Quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 7 vezes, que para eles já era algo, já era bastante, né? E aí Jesus responde: não, 70 vezes 7, ou seja, se a gente for falar em relação a números, é algo muito... a expressão aqui vai nos dar a direção de não tem limite. Você tem que perdoar quantas vezes for necessário, você vai disciplinar quantas vezes for necessário, se tiver que evangelizar quantas vezes for necessário, não tem limite. Faça. Você não tem poder para julgar, faça. Perdoe sempre, 1, 2, 3, 4, 100, 200, 1000, quantas vezes forem necessários. E aí Jesus aí dá um exemplo disso. E por quê? E por que nós devemos fazer isso? Porque não é só eu perdoar no sentido de que eu sou bonzinho e vou perdoar, Jesus pediu, eu vou perdoar. Não, tem um porquê atrás disso. E aí Jesus, para nos mostrar esse porquê, nos dá uma parábola. Ele conta que existia um rei, e esse rei, ele tinha vários servos que deviam para ele, e um dia ele chega para acertar as contas com esses servos. Quando ele começa esse acerto, é trazido a ele um homem que lhe devia uma quantidade enorme, né? Ele não tinha condições de pagar essa quantidade enorme, então o senhor fala: tudo bem, você não tem condições de me pagar, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar você, sua mulher, seus filhos, e tudo que vocês possuem, vou vender para pagar minha dívida. Então, o senhor, de forma justa, repito, o senhor de forma justa, porque ele era devido a algo, fala: eu vou vender tudo para restituir aquilo que você me deve. Só que aí o homem, o servo, ele se prostra diante do Senhor, ele implora. Engraçado, não tem a ver com a atitude do pequenino, não tem a ver com a atitude de uma criança, não tem a ver com uma atitude de um servo, de humildade, digamos assim, de alguém que é pequeno, de alguém que se considera pequeno no reino dos céus. Não tem essa postura? E aí ele fala com essa postura quebrantada, implorando: tem paciência comigo, eu vou te pagar tudo. E o Senhor, com a sua bondade, tem compaixão dele. Olha para aquele servo e fala: ok, eu cancelo a tua dívida, fique em paz, você não me deve mais nada. Eu entendi, você está aqui se quebrantando diante de mim, eu por compaixão por bondade vou cancelar sua dívida. Então ele cancela, o servo é solto. E olha que coisa interessante, quando o servo sai, ele encontra um conservo, quer dizer, o servo do Senhor tinha um conservo, então um outro servo que era servo dele, muito parecido conosco, né? Somos servos do Senhor hoje, temos alguns que o Senhor destinou para que cuidássemos, que entre aspas são os nossos conservos. E lembra que conservo na nossa leitura aqui tem muito a ver na questão da liderança de cuidado, né? Não é aquela pessoa que só me serve, não. É a pessoa que eu cuido também, né? Que é o que esse Senhor fez com esse primeiro servo. Ele cuidou, eu sei, devia tudo, tem toda uma circunstância por trás não digo hierarquia, né? Mas de estrutura, né? Um servo serve o seu senhor nessa questão estrutural, mas esse senhor cuida desse servo também, não é só uma servidão. Quando vai para essa segunda instância, desse servo que foi perdoado pelo Senhor, ele encontra o seu conservo, que no caso era para ele ter o mesmo cuidado, esse conservo também devia para ele, devia 100 denários.
de uma quantidade enorme, que aquele outro servo devia e foi perdoado, a gente vê aqui que nós temos uma quantidade determinada, de 100 denários, 100 dias de trabalho. Não é algo surreal, é algo menor. Pelo menos muito, muito, muito menor do que aquela primeira dívida que foi perdoada. E olha que coisa interessante. Se o primeiro senhor chamou e começou a prestar conta, esse aqui nem chama, ele agarra. Olha o que o texto fala. Agarrou e começou a sufocá-lo. Olha o nível de agressividade. Detalhe, gente, de alguém que tinha acabado de ser perdoado, de ter sua dívida cancelada. Ele sai de uma postura anterior de humildade e de quebrantamento, quando ele implorou, para uma atitude satânica, né? Só posso ter esse nome aqui. De arrogância, de petulância, de violência. Ele agarra e começa a sufocar o outro homem. O conservo disse. E lhe diz, pague-me o que você me deve. O conservo dele tem a mesma postura que ele teve diante do seu senhor, se prostra, pede para ele de joelhos, implorando para que tivesse paciência com ele, para que ele pagasse. Mas no versículo 30 a gente lê, mas ele, aquele primeiro servo, não quis, ou seja, não teve compaixão. Da mesma forma que ele deveria ter, como o Senhor dele teve compaixão dele, ele não teve aqui. Antes, mandou colocar aquele conservo na prisão, que era onde ele estava e da onde ele foi tirado. Ele não teve nem empatia pelo seu conservo. E deixou ele lá até que pagasse a dívida. Porém, outros servos semelhantes a ele lá do Senhor viram o que ele tinha feito, viram o que aconteceu, eles ficaram muito tristes e foram contar isso para o Senhor. Falaram, olha, sabe aquele servo que o Senhor acabou de perdoar as dívidas? Ele saiu daqui, ele encontrou um conservo dele que devia muito menos que ele e não perdoou a dívida dele. Pelo contrário, encarcerou ele, colocou ele no mesmo lugar que ele estava, local de sofrimento, local de tristeza, né? Com isso, o Senhor então, daquele servo, manda chamá-lo e fala na cara dele, servo mau, eu cancelei toda a sua dívida porque você me implorou por misericórdia. E você deveria ter tido a mesma misericórdia com o seu conservo. A misericórdia que eu tive com você, você deveria ter tido com ele. Por que você não teve? E aí, irado, o Senhor fala, agora você vai voltar, você vai para os torturadores. Olha que, né? E uma coisa interessante, né? Aqui não vai nem para a cadeia de novo, não vai nem para a prisão, aí vai para os torturadores. Vai ser torturado até que você pague o que me deve. E para finalizar, Jesus diz, assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Ou seja, é uma parábola que mostra o nosso caso. O Senhor, Deus, o servo, nós, nossa dívida, o nosso pecado diário que a gente faz contra Deus. Os nossos conservos, os nossos irmãos, aqueles que pecam contra nós. As dívidas deles, os pecados que eles fazem contra nós e a nossa falta de perdão e a gente não ter a mesma misericórdia com que o nosso Pai, nosso Senhor teve contra nós. Teve a favor de nós. Vocês percebem, gente, a importância do perdão? E aí essa passagem ainda nos diz algo mais importante. Se vocês não perdoarem de coração, e por que eu digo perdoar de coração? Porque às vezes a gente até perdoa da boca para fora. Mas o perdoar de coração é a gente ter esse entendimento de dívida. Fala, como é que eu não posso perdoar? A minha dívida é muito maior. A sua dívida é muito maior. A dívida de qualquer ser humano que nasceu, de Adão, até o último homem que vai morrer lá, que descreve no livro de Apocalipse, é muito maior do que qualquer pecado que alguém possa fazer contra nós. Então, quando a gente perdoa de coração, é que a gente entende, não, peraí, Paulo fala isso, eu sou dos maiores pecadores, Paulo,
É quando eu tenho o entendimento que eu sou muito pecador, é isso, eu sei do tamanho da minha dívida, como é que eu não vou perdoar uma dívida muito menor? Se a minha dívida, que é muito maior, foi perdoada. Isso é a gente entender de coração. E não a gente simplesmente te perdoo, porque me dizem que tem que perdoar. Porque na igreja falam que tem que perdoar, porque na Bíblia fala que tem que perdoar. Não! É eu no meu coração entender o quanto eu sou devedor. O quanto eu sou igual a esse primeiro servo aqui, que tinha uma enorme quantidade de dívida. É isso que é a gente entender de coração, é isso que a gente se colocar diante do nosso irmão com uma postura misericordiosa. Fique em paz. Eu sei que você errou como eu erro. Faz parte, a gente está num processo. A nossa santificação ela é construída dia a dia. Eu sei que você está avançando. Se não tiver, eu vou orar para que você, né, como a gente falou aqui da disciplina se transformar em evangelização, fique em paz, vou orar por você, para que você encontre Jesus Cristo, para que você encontre a salvação. Esse é o ponto importante, né? Então eu penso que essa passagem ela vai linkar a gente, de novo, aquela pergunta que a gente viu na semana passada: quem é maior no reino dos céus? Quem é? Quem é? São os poderosos? São os líderes religiosos? São os líderes políticos? São os grandes empresários? São aqueles que têm uma boa interlocução? Quem são? São eles? Não, gente. Não. São aqueles que são como os pequeninos, humildes, transparentes, servos, dependentes de Deus. Esse é o ponto. E para isso a gente tem que se transformar num desses pequeninos e cuidar deles. Cuidar como? Dos servos de Deus. Com a disciplina, como vimos hoje, quando necessário. Se a disciplina não surtir efeito, com a evangelização. Um ponto importante: disciplina para quem é crente em Jesus Cristo. Para quem não é crente, nem adianta, já é evangelização de cara. Não adianta eu querer pegar um ateu e disciplinar o ateu. Olha, o que você faz é pecado. Primeiro eu preciso mostrar, a gente pode até confrontar conforme o Espírito nos dê entendimento e discernimento para isso, mas é um confrontar no nível de evangelização, de apresentar o evangelho. Diferente da disciplina que eu posso fazer para aqueles que já vivem no corpo, para aqueles que já vivem a Bíblia como regra de fé, né? Como a Bíblia, como o seu padrão de busca de quem é Jesus Cristo. Aí é disciplina e evangelização. Não distante da oração, que também é necessário. Porque onde 2 ou 3 estiverem unidos em nome de Jesus Cristo e ligarem, vai ser ligado no céu. E, de novo, isso pode ser feito de forma positiva ou forma negativa. Por isso que a gente também tem que tomar cuidado. Porque se a gente amaldiçoar, também vai estar amaldiçoando lá. Então a gente tem que pensar nisso. E por fim, o perdão. O perdão. Não dá para eu querer ser grande no reino dos céus se eu não tiver perdão no meu coração. Além de todas essas coisas. E o perdão, gente, tem a ver com isso. A gente reconhecer o quanto a gente é pequenino no reino dos céus. O quanto a gente é medíocre. O quanto Deus nos escolheu só por amor. E não por nada que nós fizéssemos. Isso é muito importante. Então, nessa dinâmica, a gente começa a entender quem vai ser grande lá. Só que queria terminar dizendo isso. A gente não deve buscar isso. A gente deve buscar o amor. Porque essas coisas estão linkadas ao amor. Amor ao próximo. Amor ao nosso Pai. Isso está linkado ao amor. Vai redundar em ser alguém grande? Pode ser que sim. Mas não é a minha busca. A minha busca é agir em amor, porque amor é a minha essência, Deus é amor. Se eu quero ser hoje o reflexo de Deus, eu vou buscar o amor por meio da disciplina, da evangelização, da oração e do perdão. Esse é o grande ponto. Amém? Que a gente possa ter esse entendimento, né, e caminhar nessa direção. Eu gostaria de terminar também desejando a todos aí um ótimo ano novo, né? Nós estamos no último final de semana de 2023. Que todos nós possamos ter, então, um 2024 abençoado, cada vez mais
cheios do Espírito, buscando a imagem e semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo e cumprindo todo o propósito que Deus tem designado para a gente. Amém? Eu vou orar então, terminando, e nos encontramos na semana que vem. Papai, muito obrigado por mais esse dia, por mais esse estudo. Nós agradecemos porque é o Senhor que mais uma vez nos capacita, é o Senhor que nos ensina, é o Senhor que nos fala sobre a verdade, é o Senhor que abre os nossos olhos, é o Senhor que faz tudo. E somos muito gratos e desejamos que o Teu amor cresça cada vez mais no nosso coração, em favor do Senhor e em favor dos nossos irmãos. Por favor, nos dirija também nessa passagem de ano novo, que a gente possa começar o ano de 2024 de forma abençoada e cada vez mais buscando o Senhor de todo o coração, de toda a força e todo o entendimento. Peço isso para todos nós, para todos os nossos irmãos em Cristo, para toda a raça humana que precisa do Senhor. Nós consagramos tudo o que fazemos no Teu nome e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Tchau, gente. Obrigado. Forte abraço. Até a semana que vem.